Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei abordar o recorde de temperatura registrado no continente europeu no ano de 2022. Quando eu falo recorde de temperatura é porque nas 4 estações do ano tivemos padrões de temperaturas durante vários dias bem acima da média. Então, o objetivo dessa aula é analisar os fatores responsáveis por essa anomalia climática responsável pelo calor ou por altas temperaturas, inclusive em épocas como agora no início do inverno, quando então as temperaturas normalmente ficam baixas em boa parte da Europa. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem do pôr do sol, o nosso astro-rei, na cor amarelada, com o céu avermelhado, uma imagem muito bonita, num dia em que fez muito calor na Europa, no mês de junho, quando então temos lá o início da estação de verão no hemisfério norte. Então, vamos analisar os fatores responsáveis por essas anomalias climáticas, que também podem ser chamadas de sazonalidades climáticas, responsáveis por ondas de calor e temperaturas fora dos padrões do continente europeu nas 4 estações do ano. Então vamos aqui começar pela primavera, lembrando que a primavera no hemisfério norte, ela começa em março e vai até o mês de junho. Então aqui no mês de junho nós tivemos uma onda de calor dias antes do início do verão no continente europeu, uma onda de calor considerada pelos cientistas atípica. Então, como vocês podem ver aqui pela tonalidade vermelha e vinho, essa tonalidade vermelha ou avermelhada, quanto mais escura ela for, mais altas são as temperaturas. Então você pode ver que essa onda de calor atingiu da Espanha, teve o seu pico no nordeste da Espanha, na França, estendendo-se pela Alemanha, também estendendo-se pelo sul da Europa Central, pelo norte da Itália e ainda estendendo-se pela Europa Oriental ou parte da Europa Oriental. Então você pode ver que até mesmo aqui no Reino Unido, pela tonalidade, as temperaturas estavam acima dos padrões médios registrados para a época do ano. Que fique bem claro que no continente europeu nós temos ondas de calor, mas essas ondas de calor são mais comuns na segunda quinzena de julho, no mês de agosto, quando então normalmente partes ou boa parte do continente europeu pode ser afetado por ondas de calor que geram, inclusive, em vários pontos, temperaturas acima dos 40 graus. E dependendo da região, lá no sul da Europa, essa temperatura pode até mesmo ultrapassar a barreira dos 45, 46 graus centígrados. Então, aqui nós temos mais uma imagem mostrando aqui em sequência 3 dias do mês de junho de 2022. Repare aqui, 19 de julho às 9 horas, onde você pode observar essa onda de calor atingindo
uma parte considerável da Europa. No dia 20 de julho, às 9 horas, então aqui uma boa parte do continente europeu atingida por essa onda de calor. No dia 21 de julho, às 12 horas. Então essas três imagens coletadas no mês de julho, que é o mês de verão, onde normalmente essas ondas de calor, juntamente com o mês de agosto, são mais comuns, dá uma visão de que o continente europeu ele é atingido por ventos quentes e muitas vezes até secos procedentes do norte da África e que contribuem para a elevação da temperatura. Lembrando que também no verão é possível o posicionamento de centros de alta pressão atmosférica sobre o continente europeu, criando aquela cúpula ou domo de ar quente que eleva ou contribui para a elevação substancial da temperatura, elevando a um padrão atípico, ou seja, fora da normalidade. O que nós estamos tentando fazer com que as pessoas entendam, nós que eu digo professores de geografia e também os cientistas que atuam nessa área, é que a Terra está passando nesse exato momento por um ciclo de mudanças climáticas que vem atingindo, de certa forma, todos os continentes. Agora, um dos continentes mais afetados por essas mudanças climáticas tem sido a Europa, quando então a elevação da temperatura média do continente europeu, de acordo com aquilo que foi divulgado por cientistas recentemente, é 2 vezes maior do que a elevação da temperatura média do nosso planeta. Isso quer dizer que essas mudanças climáticas em curso no continente europeu estão sendo mais aceleradas do que em várias outras partes do mundo. Aqui nós temos, para que vocês entendam, também a onda de calor no verão, que é a época do ano, em qualquer continente, onde nós iremos registrar as mais altas temperaturas. Então essa onda de calor que atingiu o continente europeu, inclusive fazendo com que cidades da Inglaterra registrassem temperaturas acima dos 35, 36 graus, chamasse e muito a atenção dos cientistas que analisam e avaliam as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nesse mapa vocês podem perceber os extremos de temperatura que alcançaram o Reino Unido, a França, parte da Alemanha, a Espanha, inclusive, com um núcleo de temperaturas muito elevadas no seu interior. Na Itália nós também tivemos temperaturas elevadas, nas ilhas localizadas no mar Mediterrâneo, e aqui não mostra, mas a Grécia e a Turquia também registraram temperaturas extremas nessa época. E aquilo que eu disse, essas ondas de calor, elas são comuns no continente europeu durante principalmente os meses de verão. O que não é comum é a intensidade, a duração dessas ondas de calor, ou seja, o número de ondas de calor tem aumentado e a intensidade dessas ondas de calor também tem aumentado. De acordo com aquilo que foi divulgado recentemente, em 2022, as ondas de calor mataram cerca de 20 mil europeus, claro que em sua grande maioria pessoas idosas que já convivem com problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas hipertensivos, ou seja, de hipertensão, e por aí vai. Professor, mas por que ocorrem essas ondas de calor no continente europeu e nos meses de verão? Então, aqui nós temos um esquema para mostrar a vocês o seguinte. O L significa sistema de baixa pressão, que está aqui sobre o oceano, e o H, sistema de alta pressão. Aquilo que eu disse ainda há pouco. Quando você tem um sistema de alta pressão posicionado sobre o continente europeu,
cria-se as condições atmosféricas ideais para a formação daqueles bolsões de ar quente. Lembrando que quando a pressão atmosférica está alta na troposfera, o ar, ao exercer o movimento de subsidência, o ar frio e seco que se encontra a 8, 9, 10, 11 mil metros de altitude, ele desce e exerce pressão sobre o ar quente que se encontra sobre a superfície, contribuindo dessa forma para que as temperaturas fiquem acima dos padrões médios. E no verão é comum que um vento chamado siroco, ele sopre do deserto do Saara. O siroco é um vento quente e seco, em direção ao sul do continente europeu. E esse vento quente e seco, que sopra do deserto do Saara em direção ao sul da Europa, também vai contribuir para a formação dessas ondas de calor que atingem vários países do continente, sobretudo nos meses de verão, época do ano em que é mais comum esse fluxo do ar quente e seco procedente do deserto do Saara em direção ao sul do continente europeu. Então aqui nós temos esse esquema mostrando a vocês exatamente esse fluxo. A seta vermelha significa o fluxo de ar quente, que é o vento siroco, soprando do deserto do Saara em direção ao sul do continente europeu. A razão até pela qual a chamada Europa Mediterrânea, ou seja, aqueles países banhados pelo mar Mediterrâneo, apresentarem um verão normalmente quente e seco. Então aquelas áreas que circundam o mar Mediterrâneo, que estão no entorno do mar Mediterrâneo, normalmente apresentam verões com temperaturas bem elevadas e baixo índice pluviométrico, que é uma característica muito comum do clima mediterrâneo, que é um tipo de clima subtropical, que diferentemente do nosso clima subtropical aqui do Brasil, ele apresenta um verão quente e seco e um inverno relativamente úmido e frio. Aqui nós temos, por exemplo, a onda de calor que atingiu a Europa em novembro. Mês de novembro, já estamos aí no final do outono, próximo do início do inverno, e aqui você pode perceber, né, o ar quente fora dos padrões, né? E esse ar quente envolveu não só vários países da Europa Ocidental, como também a Península da Escandinávia, a Noruega, a Suécia, países da Europa Central, países da Europa Oriental. Então nós tivemos, por exemplo, um outono atípico, um outono com temperaturas acima, normalmente, das médias registradas para essa época do ano. Lembrando que o outono é uma estação intermediária entre o verão e o inverno, onde você pode até ter uma oscilação de temperaturas um pouco mais elevadas, assim como você também pode ter ondas de frio. Mas o que nós registramos esse ano no continente europeu foi exatamente um outono muito atípico, ou seja, com temperaturas acima dos padrões médios durante vários dias da estação do ano. Isso também chamou muita atenção da comunidade científica, até mesmo porque nos meses de outono nós tivemos também chuvas torrenciais, inclusive com a precipitação de granizo, com potencial de inundação, ocorrendo em vários países do continente europeu. Então, atípico, né, para essa época do ano, chuvas com um volume tão grande que precipitaram sobre vários países, causando prejuízos, transtornos, enfim. E esse outono, ele marcou uma transição interessante, porque o verão na Europa, ele foi acompanhado de uma seca histórica, inclusive em vários países, províncias da Europa, onde você tem chuvas no verão. Nós tivemos um índice pluviométrico muito abaixo da média. Então, isso, claro, que também é fruto da manutenção de centros de alta pressão sobre o continente europeu.
E essa seca, ela acabou causando enormes prejuízos, não só na geração de eletricidade através de usinas termoelétricas, como prejuízos também para a irrigação de lavouras, gerando quebras de safras agrícolas e também gerando prejuízos no abastecimento das cidades, uma vez que muitos rios na Europa praticamente secaram, ou seja, tiveram seu débito fluvial muito reduzido por causa da baixa incidência de chuvas. Então, o outono, ele veio acompanhado, do aumento substancial de chuvas, aquilo que eu disse, com potencial de provocar inundações, alagamentos, com quedas de granizo e também temperaturas bem acima dos padrões médios registrados para a época do ano. Então, no final de novembro, por exemplo, já bem próximo do início do inverno de 2022, o continente europeu, em várias localidades, estava registrando temperaturas médias bem acima daquilo que a região está acostumada a registrar nessa época do ano. Aqui nós temos o porquê dessa anomalia climática, dessa sazonalidade climática, de acordo com os cientistas que estão avaliando, essas condições climáticas do continente europeu. O posicionamento da corrente de jato, essas setas vermelhas e essas listras aqui, indicam a corrente de jato, que é uma corrente de ventos de alta velocidade que sopra na troposfera a mais de 4.500 metros de altitude. Então a corrente de jato normalmente situa-se entre 4.500 metros a 9.000 metros de altitude. E o posicionamento da corrente de jato tem variado. E essa variação, de acordo com os cientistas, está intimamente relacionada às mudanças de temperatura, não só da água do mar, como também da temperatura atmosférica. Então, na medida em que a corrente de jato ela começa a ser deslocada mais para o norte, em função do aquecimento mais acelerado do ar e do mar na região setentrional da Europa, na medida em que essa corrente ela fica posicionada 1, 2, 3 graus mais ao norte, esse bloqueio das frentes frias procedentes do Ártico vai impedir a entrada de ondas de frio que causem precipitações de neve, extremos negativos de temperatura no continente europeu, o que está acontecendo agora exatamente no início do inverno da Europa. Então, o posicionamento da corrente de jato mais ao norte, bloqueando as massas polares procedentes do Ártico e mantendo as condições atmosféricas ideais para que as temperaturas do ar na baixa troposfera se encontrem acima dos padrões médios registrados para o outono e até mesmo para o início do inverno, uma vez que nós estamos no início do inverno no hemisfério norte. O inverno começou exatamente há uma semana atrás. Aqui nós temos, a onda de calor atinge a Europa na virada do ano. Essa aula está sendo gravada no dia 29 de dezembro, 2 dias antes do término do ano de 2022. Então, aqui nós temos uma projeção de temperatura para que vocês tenham ideia daquilo que está ocorrendo no continente europeu. Essa projeção de temperatura, inclusive, indica que em determinadas regiões da Europa a temperatura média estará 15, 20 ou um pouco mais de graus acima da média. Olha o que eu estou falando, acima dos padrões médios. Eu não estou falando 1, 2, 3, 4 graus, não. Estou falando 10, 15, 20 ou mais graus acima dos padrões médios. Na semana do Natal, por exemplo, no dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, na Baviera francesa, nós tivemos registros de temperaturas de 26 graus. Nessa época do ano, no inverno. Então, isso indica o que, até o momento, temperaturas totalmente fora dos padrões para essa época do ano. Isso se deve
em tese, a corrente de jato, que tem bloqueado as massas polares procedentes do norte do continente europeu, mas também há um outro sistema de circulação atmosférica que eu vou explicar para que vocês possam melhor compreender o porquê das temperaturas na Europa estarem bem acima dos padrões médios para essa época do ano. Então, como vocês podem ver, até nos Alpes suíços a temperatura está bem acima daquilo que normalmente se registra nessa época do ano. Isso, claro, tem afetado inclusive o turismo em várias áreas, uma vez que várias pistas de esqui estão fechadas por falta de neve nas encostas. Na França, por exemplo, tem áreas que 1/4, 1/3 das pistas estão fechadas por falta de neve. Então é algo que nós temos que levar em consideração para podermos, avaliar com maior profundidade o que está acontecendo de fato com o clima em nosso planeta. Então aqui nós temos o efeito Foehn, que é o nome que se dá a um vento que sopra lá no continente europeu, e dependendo da região do mundo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam de Chinook, é um tipo de vento que sopra e cria uma condição atmosférica local interessante. Então, você tem desse lado, aqui a seta azul, ventos úmidos, que se deparam com a encosta de uma cadeia de montanhas, pode ser o Pirineus, na divisa da França com a Espanha, pode ser os Alpes, que pega a Suíça, sul da França, norte da Itália, pega a Áustria e por aí vai, ou qualquer outra área lá do continente europeu que possua um relevo que em determinado ponto é composto por uma cadeia de montanhas. Então esse ar úmido, quando se depara com uma cadeia de montanhas, ele sobe. Na medida que ele sobe, ele se resfria, o vapor d'água se condensa formando as nuvens, e essas nuvens, quando atingem o ponto de saturação, elas vão provocar a precipitação, ou em forma de chuva ou em forma de neve. Quando esses ventos transpõem esse obstáculo, eles perdem umidade e descem frios e secos. Na medida que eles descem aqui frios e secos, eles vão se aquecendo. Então, do lado do sotavento, que é o lado oposto, aqui é o barlavento e aqui é o sotavento, você vai ter uma temperatura do ar atmosférico bem acima dos padrões normais registrados para uma determinada época do ano, como agora está acontecendo em várias localidades do inverno europeu. Então, o efeito Foehn, ele está baseado no fato do ar seco ele ser mais quente do que o ar úmido. Normalmente o ar úmido é mais frio. Então, quanto mais seco for o ar, normalmente maior temperatura ele consegue carregar, dependendo, é claro, das condições atmosféricas locais. Então, esse ar quente seco, ele desce em direção às terras mais baixas, criando aquela cúpula de ar com temperatura mais elevada, que leva ou registra padrões térmicos fora daquela média que é registrada nessa época do ano em várias localidades do continente europeu. Esse é um dos fatores responsáveis também por essa temperatura fora dos padrões que várias localidades da Europa vêm registrando nessa época do ano, no início do inverno. Aqui nós temos, por exemplo, pulou aqui, algumas consequências dessas anomalias climáticas que vêm acontecendo na Europa. Aqui, por exemplo, nós temos uma pista de esqui, a foto foi tirada agora, do mês de dezembro, lá na França, aqui, sem cobertura, pouca neve, então está fechado. Isso gera um prejuízo para o turismo muito grande, Várias pistas de esqui estão fechadas porque não tem uma cobertura de neve que permita a prática desse esporte. Aqui nós temos uma imagem de um rio europeu no último verão. Repare que o rio praticamente secou, porque nós tivemos em várias localidades da Europa chuvas bem abaixo dos padrões médios
registrados para essa época do ano. Aqui nós também temos outra imagem, as inundações que ocorreram em várias cidades, em vários países da Europa, nos meses de outono. Então, ao inverso daquilo que aconteceu no verão, que foi muito quente e seco, o outono em várias localidades foi uma estação acompanhada de tempestades violentíssimas que causaram inundações, transbordamento de rios, prejuízos na agricultura, deslizamentos de encostas e por aí vai. E também aqui nós temos a imagem de um incêndio florestal, lembrando que os incêndios florestais eles são até comuns na Europa mediterrânea, porque durante o verão o clima lá é muito quente, muito seco, e isso favorece a propagação dos incêndios e até mesmo a ocorrência da chamada combustão espontânea. E como o siroco é um vento forte que vem lá do Saara, muito quente e seco, esses ventos fortes também contribuem para que esses incêndios florestais possam se propagar numa velocidade bastante significativa. Então aqui eu mostrei a vocês algumas das consequências das mudanças climáticas ou das sazonalidades ou anomalias climáticas que estão sendo registradas no continente europeu. Há poucos dias atrás eu gravei uma aula sobre o vórtice ciclônico polar, o Vortex, que causou um recorde negativo de temperatura na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Repare que na mesma época em que o Vortex estava causando recordes negativos de temperatura no continente norte-americano, né, nós tivemos extremos de temperatura, ou seja, recordes de temperatura positivas para o início do inverno no continente europeu, totalmente inverso. Por quê? Isso está intimamente relacionado aos padrões atmosféricos, que por sua vez, as mudanças desses padrões de circulação do ar atmosférico, os padrões de temperatura, os padrões que determinam as direções dos ventos, está acompanhando todo esse processo em curso no nosso planeta, que está vinculado às mudanças climáticas derivadas do aquecimento global. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Mais uma vez, eu vou deixar aqui meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF, matéria, bancos de questões, provas comentadas, para que vocês possam melhor se preparar para os concursos que irão fazer. E a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar o canal Geogênio. Não é um canal monetizado, não tem fins lucrativos. O único objetivo do canal Geogênio é ser um suporte, uma ferramenta de estudo que possa complementar todo o esforço que vocês estão fazendo para passar nos concursos que desejam realizar, ainda agora no início de 2023, ao longo de 2023 e daí para frente, caso queiram utilizar dessa ferramenta, que cada dia recebe uma aula nova, novas informações para enriquecer o conteúdo geográfico de vocês. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!